Olá, ouvintes. Nós estamos iniciando aqui uma série de estudos bíblicos para esclarecer as pessoas, portanto, aquelas pessoas que quiserem anotar os textos, seria uma oportunidade. Portanto, nós teremos aqui uma série de estudos bíblicos para esclarecer as pessoas. Portanto, nós hoje vamos falar a respeito do plano divino. O tema é: o que haveria para salvar a humanidade? Será que seria uma igreja denominacional, como tem muitas? Ou o que seria que Deus tinha criado, haveria de criar para salvar a humanidade? A história das religiões, com suas várias doutrinas, e só tem confundido a humanidade. Veja bem, as astúcias dos homens em querer tirar apenas vantagem nas coisas espirituais, em querer apenas ganhar dinheiro à custa da Bíblia ou das religiões. A perversidade, a esperança pervertida, o embuste, a sagacidade, a história mal contada dos vários fundadores de igrejas que só tem servido para confundir a humanidade. Tudo isto será a causa da perdição de milhões de pessoas. Portanto, diante desse grande número de religiões, nós queremos que a palavra de Deus nos esclareça corretamente, sem depender de tradições religiosas, para vermos o que a profecia bíblica ia prever para salvar a humanidade. Portanto, veja bem, a primeira pergunta que temos aqui é o seguinte: o que a profecia bíblica diz que haveria para salvar a humanidade? Seria uma igreja denominacional ou o quê? A resposta está em Isaías capítulo 35, versículo 8 e 9. Declara que haveria um alto caminho que se chama caminho santo, e o imundo não passaria por esse caminho, mas seria para os caminhantes, aqueles que continuassem andando nesse caminho. É isso que haveria para salvar a humanidade, um alto caminho. A segunda pergunta: como seria o caminho que haveria para salvar a humanidade? De acordo com Mateus capítulo 7, versículo 14, seria um caminho estreito e apertado. É o único caminho que conduz à vida eterna. Cristo falou: estreito e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos que o encontram. Porque a estrada larga é esse sistema de religião em que as pessoas fazem o que bem querem e não obedecem às normas divinas. Isso é uma estrada larga que não chega a levar as pessoas para o reino de Deus. A terceira pergunta: que nome era chamado este caminho? De acordo com Atos capítulo 18, versículo 24, o nome do caminho era Caminho Santo. É o nome que a profecia bíblica chama esse caminho. Não é uma igreja denominacional. Nada disso. A pergunta número 4 declara o seguinte: do que falavam os inimigos do povo de Deus? Do que falavam? Eles falavam mal do caminho, de acordo com Atos capítulo 19, versículo 9. Falava mal do caminho de Deus. É esse caminho que foi perseguido nos dias dos apóstolos.
E vamos continuando a falar sobre o caminho. Veja bem. Pergunta 5. Quando Saulo de Tarso era um perseguidor, ele perseguia o quê? A resposta é: ele perseguia um caminho, conforme se encontra em Atos capítulo 22, versículo 4. Paulo perseguia o caminho. A pergunta 6. Quem era o caminho que Saulo perseguia? João 14, versículo 6 e Atos capítulo 9, de 1 a 5. Mostra que o caminho que Saulo perseguia era Cristo. Cristo falou para ele: eu sou Jesus a quem tu persegue. E Saulo perseguia o caminho, prendendo os seguidores do caminho. E até que ele se converteu e deixou de ser perseguidor do caminho. A pergunta 7. Quando Saulo converteu, será que ele seguia uma igreja denominacional, como os religiosos de hoje? Será que ele era da igreja fulana e cicrana, como tem muitos que são? A resposta está em Atos, capítulo 24, versículo 14. Paulo, que então já era Paulo, depois que converteu, ele diz: confesso-te isto, que conforme aquele caminho que eles chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo que está escrito na lei e nos ensinos dos profetas. Veja bem que o ensino de Paulo era bem diferente dos religiosos de hoje, porque a maior parte dos religiosos de hoje não acreditam na lei divina. Usam as suas línguas para apenas falar mal da lei divina. Mas Saulo, ele não, por não ser dessas igrejas frouxas de hoje, ele acreditava, seguia um caminho que acreditava na lei e nos ensinos dos profetas. Então vejam bem que o caminho, o que Deus, que a profecia predisse que haveria para salvar o povo, seria um alto caminho. Esse caminho é o próprio Cristo que era o caminho. Os seguidores do caminho acreditavam na lei de Deus e nos ensinos dos profetas. Então veja bem, a pergunta número 8. Quando surgisse as igrejas do tempo atual, o que ia haver com o caminho? De acordo com a resposta que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3, o caminho ia ser blasfemado pelos religiosos, conforme vemos hoje, né? Hoje, todo mundo quer ser de uma igreja fulana e tal, mas o caminho, o que os primitivos cristãos seguiam primeiramente era o caminho e apenas atendia a doutrina dos apóstolos, mas hoje não. Hoje cada um atende a doutrina da sua igreja e atende a sua filosofia criada na sua igreja lá e acata apenas parte da Bíblia e aí querem dizer que é o povo de Deus e começa a encher a cabeça das pessoas de casa em casa, pelo rádio, de outras formas, pela TV ou mesmo em vídeos aqui também, né? Com mentira, estapeação, defendendo apenas parte da Bíblia e largando o resto para lá. Por quê? Porque não segue o caminho, porque o caminho é estreito, segue uma estrada larga. Então veja bem, a pergunta número 9 é: que é o único nome que Jesus chamou os seus seguidores? Agora o que vem, será que Jesus chamou os seus seguidores de Testemunha de Jeová, Adventista, Batista, Católico, Presbiteriano, ou Assembleiano, ou outros nomes que os homens inventaram? Não. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, o nome que Cristo chamou os seus seguidores foi discípulo. Ele disse: vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mesmo assim, para ser discípulo de Cristo, terei que permanecer na obediência da palavra. Não como alguns chamados discípulos de hoje, também que existem por aí, que põem uma placa lá na parede, Igreja dos Discípulos, pensando que discípulo de Cristo é uma placa na parede,
e não obedece nada da Bíblia e fica apenas com o nome de discípulo. Isso não é ser discípulo de Cristo nunca. Para ser discípulo verdadeiro de Cristo, tem que fazer o que ele diz, se permanecer na minha palavra, se permanecer na obediência da minha palavra, sereis meus discípulos, senão não é nada. Portanto, é este o caminho que a profecia predisse que haveria, não colocando o nome desse grande número de igrejas que inventaram. Elas não são da Bíblia. Nenhuma dessas igrejas que tem uma placa na parede, na frente é da Bíblia, é de Deus, nenhuma delas. Porque, apesar de algumas usar um bom pedaço da Bíblia, mas a palavra quase salva é totalmente perdida. Então, isso é uma contrafação da verdade que eles fazem. Então, veja bem, a pergunta número 10. O único nome que devia ser chamado, o único nome devia ser chamado a casa onde se reúne para louvar a Deus. Agora que vem, né? Porque hoje cada um põe um nome lá, né? Igreja Deus Amor, Presbiteriana, Adventista, Salão do Reino da Testemunha, Igreja Batista, sei lá. Agora vem a Bíblia, que esse nome nenhum está na Bíblia, mas agora a pergunta é bíblica. Que é o único nome Jesus chamou os seus seguidores, já foi dito, que é discípulo ou discípula, de acordo com Atos 9:36 e João 8:31. Agora, que o único nome devia ser chamado a casa onde se reúne para louvar a Deus. O único nome está no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Seria chamada casa de oração para todos os povos. Cristo, quando chegou no templo, viu lá os comerciantes avacalhando o ambiente divino lá, na casa do templo, local de reunião. Ele diz: não façais da casa de meu pai casa de venda ou coito de ladrões. A casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. Mas hoje não existe isso. Por quê? Porque os líderes religiosos querem ficar na frente colhendo o dinheiro do povo, então cada um cria uma filosofia diferente, um nome diferente de igreja, para que eles fiquem na frente colhendo o dinheiro do povo, assim como os partidos políticos que inventaram um grande número de partidos políticos. Tudo isso só serve para confundir a humanidade. Casa de oração para todos os povos, jamais essas igrejas aceitam esse título, porque quem é membro da igreja adventista do sétimo dia, só os adventistas do sétimo dia. E quem entra no templo da igreja batista, quem reúne lá é só os batistas. Quem reúne no templo da igreja católica é só os católicos. Quem reúne no salão do reino da testemunha é só aqueles adeptos à turma de vigia. E assim por diante. São filosofias que os homens inventaram, os anticristos, só para dividir o povo. Porque se atendesse o que Deus recomendou, que sai em Isaías 56, versículo 7, ia haver apenas uma igreja no mundo, apenas um local de reunião. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas hoje não existe isso. Porque os homens estão vivendo bem semelhante ao tempo de Noé, quando todo ser humano havia corrompido o seu caminho e havia ficado apenas Noé com a família. Hoje também existe apenas um resto. Algumas pessoas que não estão dentro dessa grande Babilônia, cheia de nomes, só para confundir as pessoas. Então veja bem, a outra pergunta, número 11, veja bem. Os nomes de Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, outros que se encontram em Apocalipse capítulo 2 ao capítulo 3, será que isso é nome de igreja? Muitas pessoas pensam que a igreja de Laodiceia é o nome de uma igreja, a igreja de Jerusalém é nome de outra igreja. Por isso, em Belo Horizonte, eu vi lá, o camarada arrumou um grande salão lá e escreveram a igreja de Jerusalém. Se fosse a igreja de Jerusalém, teria que estar lá em Jerusalém, não no Brasil. Isso é uma mentira muito grande. Portanto, os nomes de Filadélfia, os nomes de Tiatira, Éfeso, Sardes,
Éfeso, Sardes, Tiatira, Laodiceia, e assim por diante, que está lá no capítulo 2 ao capítulo 3 do Apocalipse, são nomes de cidades. O grupo de pessoas que reunia lá numa determinada cidade representava a igreja que estava naquela cidade. A igreja que estava em Jerusalém eram os irmãos que reuniam lá em Jerusalém. É isso que é a linguagem bíblica. Nada de igreja adventista, batista, presbiteriana, católica, não sei o que mais lá, inventaram aí segundo dizem, existem cerca de 60 mil igrejas separadas uma da outra com nomes diferentes, só para confundir a humanidade. Portanto, o nome para provar que aqueles nomes eram cidade e não nome de igreja, nós encontramos o texto que está no livro de Atos dos Apóstolos. Veja bem, o texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 13 e 14, mostra que o apóstolo Paulo, saindo fora das portas da cidade, foi reunir na beira de um rio, que ali se reuniram com algumas mulheres que estavam ali, e uma delas era uma vendedora de púrpura, que morava na cidade de Tiatira. Para provar que Tiatira é nome de cidade, não nome de igreja. Assim também Éfeso, Laodiceia e assim por diante, Filadélfia, tudo é nome de cidade, não nome de igreja. Então veja bem, veja que os religiosos só têm confundido a humanidade com as suas filosofias ocas. A pergunta 12, olha, ao terminarmos esse estudo, que conselho temos da inspiração divina? O conselho está em Isaías capítulo 30, versículo 1. Aí está declarando: este é o caminho. Aí está mostrando, ó, este é o caminho, andai por ele, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, o caminho é esse, seguir a Cristo. A verdade é o alto caminho que conduz à vida eterna. O caminho santo que os imundos não passam por ele, de acordo com Isaías 35, versículo 8 e 9. Então, veja bem. Prezado ouvinte, atenda o apelo divino, rompa com as igrejas do tempo atual e seja um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Obedeça aos mandamentos de Deus. Tenha coragem de atender o que Cristo recomendou em João 8:31 e Atos 9:36, viver como seu discípulo. Siga esse caminho. Tenha coragem de obedecer os mandamentos de Deus e abandone as práticas pecaminosas. Aceite a norma divina. Siga esse caminho. Rompa com essas igrejas. Faça o que Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu, para que não seja participante com elas em seus pecados e em suas pragas. Portanto, Deus vai mandar as pragas nessas igrejas denominacionais, começando primeiro pela Igreja Católica Romana. Note bem, aceite a norma divina. Jesus te ama e quer dar-te vida nova. Este é o caminho que deve andar. Atenda o apelo divino. Obrigado.